E aí, gente, tudo bem? Vocês já se deram conta de que na antiguidade, e nem tanto na antiguidade assim, era costume dos grandes dominadores colocarem imagens de si aonde eles chegavam, até onde eles conquistavam? Então, essa ideia de colocar uma imagem, uma estátua de si, ela não é nova, não surgiu com o homem. Vocês sabem, né? Deus criou todas as coisas. Então, quando Deus criou o mundo, ele estava demonstrando que o domínio dele chegava até ali. E prova disso é que ele colocou uma imagem dele ali, para demonstrar que ali era o domínio dele. Então, o homem, ele é a estátua de Deus. O homem, ele está ali por causa do domínio de Deus. Deus está mostrando que até ali ele tem domínio, até ali ele chega. Assim como os grandes dominadores, né? Quando chegavam, conquistavam um reino, uma cidade, enfim, eles colocavam uma imagem deles ali. Isso foi só uma cópia do que Deus já fez na criação. Então, o homem, ele é essa estátua, essa imagem de Deus, para demonstrar que ali o domínio não é dele, é daquela imagem que ele representa, ou seja, de Deus. Deus domina naquele lugar. E quando Deus coloca o homem ali, ele vê que o homem sozinho não era algo bom. É a primeira vez na Bíblia que Deus diz que algo não é bom. Não é bom que o homem esteja só. E Deus cria uma companheira para o homem, uma companheira adequada. E quando Deus cria Eva e coloca ela com o homem, Deus estabelece uma bênção. A palavra de Deus diz, né? E Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e, se eu não me engano, enchei a terra e dominai-a. Então, o domínio de Deus, o domínio, ele se dá por meio dessa instituição que Deus cria, que é o casamento, que é a família. Quando Deus estabelece, então, o reino, o domínio dele, o mundo, coloca uma imagem dele, coloca nessa imagem, que é homem e mulher, ele dá uma ordem: dominai. Mas o domínio está intimamente ligado com a questão de multiplicai-vos, de sede fecundos. E o legal nisso tudo é que a gente consegue perceber alguns princípios, algumas implicações que a gente tira disso. Primeiro delas, o domínio, ele não é do homem, não é o homem que domina sobre a terra, não de forma própria do homem. O homem exerce um domínio, mas que ele recebeu. Ou seja, o domínio em si é de Deus. É por isso que o homem, ele não deve ser autônomo. O homem, quando peca, Adão, quando peca, ele foge de Deus, ele vai se esconder. Então, isso mostra para nós que a autonomia, o distanciamento do Senhor, ele se dá quando o homem está em pecado. O homem, quando ele está em comunhão com Deus, ele vai buscar exercer o domínio, exercer esse mandado do Senhor de forma bíblica, como o Senhor quer. E aí, então, chega o casamento. E essa é uma outra implicação. Primeira implicação, então, é que o domínio não é próprio do homem, é de Deus. Então, o homem não pode fazer as coisas como quer. Ele tem que seguir como Deus estabeleceu. A segunda implicação disso é que o casamento, ele não é também como o homem quer ou como o homem diz que tem que ser. Não é o homem que diz como deve ser, é Deus. Deus criou, ele diz como deve ser. Então o casamento é um homem, uma mulher, para a vida toda. Então o casamento, ele é monogâmico, ele é heterossexual e ele é vitalício. O casamento precisa ser assim, porque Deus disse que é assim. Ninguém pode mudar isso. Eu gosto muito de uma ilustração do pastor Douglas Wilson, e ele diz que o homem pode criar uma lei dizendo que a gravidade não funciona mais. Então alguém vai acreditar nisso, vai subir ao alto de um prédio, vai se jogar, e por um instante ele vai acreditar que aquela lei não está mais em funcionamento, mas o que acontece é que logo depois disso ele vai morrer. E antes disso, nesse período, desde que ele se joga, ou seja, acreditando nessa lei, até o momento que ele cai e morre, ele está tendo uma sensação de liberdade. E é isso que acontece quando o homem cria leis ou cria normativas dizendo que o casamento ou a família pode ser dessa forma ou daquela outra.
Não, o casamento ele tem que ser exatamente como Deus falou que deve ser. A segunda implicação é essa. A terceira implicação é que o casamento ele necessariamente deve envolver a questão de multiplicação, de fecundidade. O casal ele precisa necessariamente levar adiante a ideia de procriação. Foi a ordem do Senhor para Adão e Eva. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Então, filhos são bênçãos. Hoje o mundo, a cultura, diz que filho é um peso, é um fardo. Por isso que hoje uma mãe, quando ela é uma adolescente ou ela está desempregada, o mundo vai dizer que é irresponsável ela levar adiante essa gravidez. Quando na verdade a Bíblia diz que filhos são bênçãos. E nós temos que acreditar no que Deus disse que é. Se Deus disse que filho é bênção, então filho é bênção. E é isso que a Bíblia diz, né? E Deus os abençoou. O termo é abençoou. Então, filho tem que ser bênção. O cristão não pode ver filho como um fardo, como um peso, como um empecilho. Quem pensa assim é porque está dominado, perdeu a noção ou a cosmovisão bíblica e passou a adotar a cosmovisão mundana, humanista. Terceira implicação, então, o casamento necessariamente precisa visar procriação. E essa necessidade, ela envolve, às vezes o casal não pode ter filhos ou não, então nós temos que adotar. A igreja precisa adotar. E mais uma vez, o homem como imagem do Senhor, ele vai representar o Senhor, fazendo o que o Senhor faz. O Senhor nos adotou. Efésios diz isso, o livro de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, diz que o Senhor nos adotou. Então, quando Deus nos adota, nós temos que seguir isso, porque isso vai demonstrar o domínio de Deus. Nós temos que adotar. Os cristãos, a igreja precisa adotar. Então, a terceira implicação é essa. Casais cristãos precisam ter em mente a ideia de procriação. A quarta implicação é que essa procriação, a criação dos filhos, deve visar uma boa criação, filhos que glorifiquem o Senhor, filhos que vão louvar o Senhor em tudo o que fizerem, não só na igreja, não só no domingo, mas por toda a sua vida, fazendo bem na sociedade, tendo uma vida que demonstre de fato que eles executam o domínio do Senhor, tendo uma vida piedosa, levando adiante esse domínio do Senhor em suas vidas. Então, lembre-se disso. Quando você ler Gênesis, lembre sempre disso. O homem, ele é a estátua de Deus, ele é a imagem de Deus. Nós estamos aqui somente para fazer o que o Senhor mandou. Certo, pessoal? Lembre-se disso, lembre-se dessas implicações, leve isso com você e passe adiante. Um abraço, que Jesus abençoe todos vocês e até a próxima.